Hello, Poppers! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem no mundo de hoje não anda irritado? Quem no mundo de hoje não anda estressado? Pois é meio complicado a gente não se irritar. Então, fica comigo que o bate-papo de hoje é para a gente aprender a como não se irritar. Eu deixo essa pergunta no ar aí: como não se irritar? Quer aprender? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vem comigo. Chama a vinheta, produção! Muito bem, então, pessoal. Por aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Pois é, então vamos começar o nosso bate-papo. E vamos entender que ao falar de irritação, momentos de cólera, né, que se essa ira, momentos de azedume, como o próprio Emmanuel cita, logo a gente pensa em uma pessoa da nossa convivência, né? A gente fala de irritação, já vem aquela pessoa específica na nossa mente. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um companheiro nosso, seja quem for. Entretanto, a nossa proposta de hoje, do nosso bate-papo de hoje, é a reflexão interna. É a gente trazer aqui, ó, para o nosso coração, é a gente olhar para dentro. Então, se você estava achando que a gente ia conversar sobre os outros, opa, não mesmo. Nós vamos falar sobre nós mesmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item que fala sobre indulgência, tem um trecho muito interessante que diz o seguinte, olha só o que fala. Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e, consequentemente, desculpa muitas vezes as faltas que condenais ou condena a que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações, e vós que chamais tão alto, anátema, né, uma linguagem mais antiga, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta, irrita. Olha a irritação que é a proposta de hoje. Ou seja, pessoal, vamos parar aqui um momento? Vamos parar aqui no nosso bate-papo. Parou. Vamos analisar os nossos próprios atos, os nossos próprios pensamentos. Vamos deixar de analisar a vida alheia. Deixa a vida alheia um segundo, deixa ali de lado a vida alheia por um segundo e vamos focar nas nossas ações. Agora a gente vai parar de pensar no outro, vamos deixar de pensar no outro e vamos focar no aqui e no agora e vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro. É surpreendente quando nós fazemos isso, porque a gente percebe que tudo aquilo que a gente vê no outro, que nos irrita no outro, também está em nós. A gente percebe que muitas das ações que o outro faz, nós também fazemos, e se não fazemos, pior. Daí a necessidade da reflexão e da reforma íntima, que é a nossa proposta de hoje. É a proposta da nossa conversa de hoje. O título do programa de hoje, né, Não Se Irritar, ele foi inspirado no livro Calma, que, particularmente falando, é o meu livro de cabeceira, é o meu livro predileto do universo. Ele é da psicografia de Chico, é pelo espírito de Emmanuel, e lá no item 11 tem o título Podando Irritações, que também vai ser a base para o nosso bate-papo de hoje. Vou pedir para a produção colocar aqui no link, o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler na íntegra, tá? Todos os itens, que é maravilhoso, beleza? Quando você estiver ali um pouco mais atacado, pode dar uma lida que com certeza vai dar uma calma no coração. É muito bom. Então vamos iniciar entendendo que a irritação é a sementinha da cólera, da ira. Olha só, a irritação é a sementinha da cólera. Essa sementinha, ela cresce e se transforma em atos de violência, ou seja, pode ser uma violência verbal ou uma violência física mesmo. Cada vez que a gente se irrita, a gente tem alteração no nosso corpo físico, né? Como, por exemplo, o nosso batimento cardíaco, o nosso fluxo sanguíneo. Sabe assim, quando a gente se irrita? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que a gente está atacado, sabe? Pá, eu tô me sentindo irritada, eu tô atacada. Essa é a alteração no nosso corpo físico. Mas a gente também tem alteração no nosso corpo espiritual. Vamos pensar que o nosso perispírito, ele é como se fosse um HD, tudo fica registrado nele. Então, se a gente está trazendo esse sentimento para nós, a gente está gerando miasmas no nosso perispírito, ou seja, marquinhas, né? Isso está registrado, está ali. Quanto mais a gente alimenta esse sentimento,
pior fica. Então, olha só, a gente plantou aquela sementinha da irritação, aquilo ali vai germinando, a gente vai alimentando aquilo ali, começa com uma palavrinha, começa com uma irritaçãozinha básica, e quando a gente vê, a gente já está xingando, quando a gente vê, a gente já está batendo. Opa, peraí, não é a nossa proposta, não é o nosso propósito como seres que estamos no nosso caminho de evolução, não é o que a gente está procurando. Pensemos, né? Nós temos companhias espirituais conosco o tempo todo, a gente sabe disso, a gente sabe que não estamos sozinhos, né? A gente já tem esse conhecimento, ou para quem está chegando agora no movimento espírita, está tendo conhecimento agora, nós não estamos sozinhos. Conosco sempre temos alguma companhia espiritual. E vamos imaginar que nos momentos de irritação nós temos espíritos que torcem para que a gente fique muito doente, muito ruim, para que a gente caia mesmo, né? Para que a gente fique mal mesmo. Então, baixando o nosso padrão vibratório, eles se aproveitam para pegar essa brecha aí que a gente abre e nos prejudicam. Nós mesmos abrimos, né? Então, vamos entender que a obsessão, gente, ela acontece de várias formas. Mas vamos deixar claro que uma das maneiras mais simples de permitir que esses espíritos cheguem até nós é por meio da irritação que nós mesmos alimentamos. E por que eu falo que nós alimentamos essa irritação? Ninguém aí gosta de se sentir mal, né? Ninguém gosta de ficar triste, de se sentir com dor, seja essa dor emocional, seja essa dor física. Não, ninguém gosta. Alguém aí gosta de ficar irritada? Eu não gosto. Eu não gosto de me sentir irritada. E mesmo assim, a gente vai lá, né, e persiste naquele sentimento. Parece que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, não, só por abuso, né? Só assim, só por persistência, eu vou ficar irritada. Então, o desafio de hoje é a gente refletir e trabalhar no autoconhecimento, a gente se autoconhecer e poder podar aqui, ó, cortar a irritação que está em nós mesmos. Afinal de contas, a gente só tem o controle do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós sentimos. A gente não tem o controle do outro. Tudo que sai daqui de nós, vamos imaginar, né? Tudo que sai aqui de nós, da nossa zona de ação, já não pertence mais, já não nos pertence mais. Imagina, né? Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir se controlar, que dirá controlar o outro. Então a gente tem aquela pessoa que é um pouco mais desafiadora da gente estar lidando e a gente quer controlar ela. Gente, é impossível. Então, ó, vamos trabalhar na nossa reflexão, no nosso autoconhecimento, de conhecer as nossas emoções, como a gente funciona. Porque o outro a gente entrega para Deus. O outro a gente deixa para Deus, a gente deixa para Jesus e a gente confia. Porque tá entregue. Deus tem um plano para cada um de nós. Ninguém está solto. Não existe isso. Todos nós temos um suporte, todos nós temos um amparo. Então, o outro a gente entrega para Deus. E a nós cabe o autoconhecimento para a gente se entender, para acabar ali, aquela irritação acabar ali. Seguindo a proposta de Emmanuel, lá no item 11, né, do livro Calma, a gente vai entender como a gente pode podar essas irritações. Eu separei aqui alguns itens, né? Lembrando que vocês podem ler todo na íntegra aqui no linkzinho que está na descrição do vídeo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses itens que eu separei. E se vocês quiserem ler todo, tem aqui na descrição. Então vamos lá. Ele começa assim, ó. Se ainda trazes porventura o hábito de encolerizar-te e se já consegues reconhecer-lhes prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Olha que interessante a palavra hábito que ele traz, porque o hábito é o costume de ficarmos irritados. Inclusive, né, a gente verbaliza isso. Ah, hoje eu tô irritada. Não, hoje eu tô irritada, e às vezes nem é isso que a gente sente, né? Mas é o hábito que a gente traz de verbalizar isso, ou seja, de falar. A gente precisa autoconhecer, né? Vou bater nessa tecla hoje. Por quê? Porque a gente se entendendo, a gente entendendo essas sensações, essas emoções que a gente vive, a gente vai entender que não é irritação. Às vezes é só algum desconforto momentâneo que a gente, virando a chave, já desconecta. E mesmo assim a gente persiste, né? Não, hoje eu tô irritada, só por falar pelo hábito de falar. Então, se a gente tem aquele hábito de trazer irritação para a nossa vida e a gente já consegue reconhecer que isso é um prejuízo,
Já vamos acabar com ele por aí. Essa é a proposta de Emmanuel, ele começa assim. Seguindo adiante, olha só que interessante essa parte. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume por irmãos nossos com qualidades, por enquanto, imperfeitas tanto quanto as nossas. Olha que bonito. Ninguém se irrita sozinho, gente. Ninguém se irrita sozinho. Nós vivemos em constante aprendizado uns com os outros. E olha que interessante a fala que ele nos traz quando ele cita as qualidades imperfeitas. Olha que legal, foca aqui nesse qualidades imperfeitas. Eu vou ler o próximo, mas depois a gente vai puxar um ganchinho para esse qualidades imperfeitas aqui. Olha o que ele fala. Pondera que se os outros erram, também nós erramos, bastas vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Vamos entender uma coisa, pessoal? Cada um de nós está numa faixa evolutiva, nós somos seres universais, cada um na sua singularidade. A gente precisa estabelecer que não estamos todos iguaizinhos, num linear, na mesma evolução. Ok, nós estamos no mesmo planeta, na sua evolução. Entretanto, cada um de nós está numa faixinha, uns mais altinhos, outros mais baixinhos, cada um tem a sua singularidade. E nós precisamos respeitar isso. A gente não pode exigir que o nosso companheiro tenha aquela evolução que nós temos ou vice-versa. A gente precisa respeitar a caminhada do próximo, assim como respeitar a nossa, né? A gente para de se comparar e se cobrar, e também para de cobrar o outro e comparar o outro com nós mesmos. Lembram das qualidades imperfeitas que ele fala lá em cima, né? Quando ele diz assim, ó, vou ler novamente, ó, pensa nos companheiros até agora, capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Então, olha só, lembra dessas qualidades? Pois é, será que a gente consegue deixar essa imperfeição de lado e observar somente a qualidade? Todos nós temos qualidades, não é mesmo? Todos nós temos. E por que a gente insiste ainda em olhar só para as imperfeições nessas qualidades? Por que a gente insiste ainda? Será que a gente quer se sentir irritado todos os dias? Será que faz bem assim? Não, olha só, eu fico feliz. Isso para mim me faz bem. Eu gosto de acordar de manhã e saber que eu vou passar o dia inteiro irritada. Faz bem para mim. Não faz. A gente encerra o dia esgotada, né? Não é bom. Então, vamos começar a virar essa chave aí. Ele segue. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e integra-te à reconstrução da própria paz em base de serviço e discernimento. E agora a gente chegou num item importantíssimo. É muito importante para nós, pessoal, ponderarmos a prática do lastimar, do reclamar, do coitadismo, como a gente fala nos dias atuais, né? Como a gente fala atualmente. É muito importante a gente ponderar essa prática. A gente já falou do exemplo, né, do radinho, que nós somos um radinho, né? A gente está ali sintonizando as nossas estações, né? E aí eu pergunto uma coisa aqui para vocês. Eu faço essa pergunta quando eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim mesma também, né? Porque às vezes reclamar é um ato automático, é meio que cultural. Então, quando eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim mesma também. Será que a gente quer sintonizar com reclamação? Eu quero sintonizar o meu radinho aqui com reclamação? Eu quero sintonizar o meu radinho com tristeza, com autopiedade, com desgraça? É essa sintonia que eu quero no meu radinho? Não, claro que não. Não é essa sintonia que eu quero, não é essa faixa que eu quero vibrar. O que a gente quer? A gente quer boas vibrações, a gente quer alegria, a gente quer esperança, a gente quer otimismo, a gente quer amor, a gente quer vibrar naquela faixa maravilhosa de espíritos bons, a gente quer vibrar no auxílio, a gente quer vibrar na vibração do Cristo. A gente quer vibração boa, a gente quer vibração potente, a gente quer glória, a gente quer coisas boas. Mas para a gente ter isso, a gente tem que começar com o que sai da nossa boca, com o que sai de nós, com o que sai do nosso pensamento, por consequência, com o que sai dos nossos corações. Então, a gente vai persistir na prática do lastimado, reclamado, relembrar daquilo que já está lá no passado. Às vezes a gente traz essas irritações, aconteceu lá, ó, tá lá atrás, gente, tá lá atrás, a gente traz aquilo lá para o nosso hoje. Vamos viver o hoje. Vamos viver o que está acontecendo aqui agora. Deus nos deu hoje para a gente transformar. Se Ele quisesse que a gente vivesse lá no passado, todos nós teríamos aqui um botãozinho
ou uma máquina do tempo super tecnológica, para a gente poder voltar lá nos dias que aquelas desgraças aconteceram, que aquelas irritações aconteceram, para a gente reviver aquilo. E eu tenho certeza, podem comentar aí se eu estiver errada, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse esse botãozinho, vocês não iam querer voltar naqueles dias tristes, né? Vocês iam querer voltar nos dias felizes, não é mesmo? Pois é. Então vamos sintonizar com essa faixa boa, com essa vibração boa. Mas para a gente sintonizar, a gente começa aqui, ó, com o que sai da nossa boca, com o que sai da nossa cabeça, com o que sai do nosso coração. Emmanuel continua. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. E nesse quesito onde ele fala, né, a prática do bem, eu quero puxar um gancho, a gente vai aqui puxar um gancho de Emmanuel, que eu quero falar sobre uma história de Humberto de Campos, que está lá no livro Contos e Apólogos, lá no capítulo 17, sobre o homem que não se irritava. O homem que não se irritava. Então, assim, a gente vai puxar um ganchinho aqui agora para eu poder embasar o que Emmanuel fala sobre essa prática do bem, contando para vocês essa história sobre o homem que não se irritava, que eu penso que casa super bem. Então, vamos lá? Eu vou contar essa história aqui do meu jeitinho, certo? E quem quiser ler ela na íntegra, pode acessar aqui, quem quiser ler ela toda, tá? Pode acessar o linkzinho que eu vou pedir aqui para o Flávio, nosso director, colocar aqui na descrição do vídeo também, certo? Mas vamos lá, então vamos entender o seguinte. Lá no livro Contos e Apólogos do Irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, capítulo 17, o homem que não se irritava. Quem era esse abençoado que não se irritava, né? Mas vamos começar entendendo o seguinte. Existia um rei que era um grande amigo da sabedoria. Humberto de Campos começa assim. O que isso significa? O rei, ele curtia entender essa parte mais filosófica. Ele gostava de entender a parte da palavra, ele gostava de entender a parte da consciência humana. Então, assim, ele gostava de entender as artes, a filosofia, como é que funcionava essa parte da religião. E ele era muito conhecido pelos gestos de bondade e inteligência dele. Esse rei era um modelo na época. O cara era master. Ele era conhecido por ser master. Então, assim, ele fazia distribuições de lã, de trigo, para que as pessoas do reinado dele, né, do reino dele, reino ou reinado? Do reino dele, para que as pessoas não sofressem de frio, não sofressem de fome. Ele não acumulava tesouros, ele não guardava dinheiro, né? Não acumulava tesouros para si. Ele distribuía, ele auxiliava, ele construía escolas, construía abrigos. O cara era incrível, incrível, auxiliava as pessoas, né? Auxiliava os súditos. Porém, entretanto, todavia, quando ele estava no círculo mais íntimo, na sua casa, né, no seu palácio, enfim, com as pessoas do seu círculo mais íntimo, ele era extremamente colérico, irado, rude, brabucho. O cara não era fácil. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem a mesma pessoa com dois extremos. De um lado, um rei extremamente bondoso, amoroso, empático, caridoso, ok? E no outro lado, a gente tem uma pessoa que, no seu íntimo, dentro da sua casa, era extremamente colérico, revoltado, brabucho, ok? Então, o que ele fez? Ele contratou, né, um filósofo muito conhecido da época para auxiliá-lo nesse processo. Então, qual era a função daquele filósofo que era muito conhecido, era muito estudioso e tinha uma paciência de Jó, né? O cara era incrível também. A função daquele filósofo era acompanhar o rei em todos os seus momentos na sua vida íntima, né, quando ele estava em casa, e a cada vez que o rei explodia, o filósofo ia lá com toda a paciência do mundo e conversava com o rei e dizia: calma, paciência, respira, né? Eu falando as minhas palavras, né? Respira. Vocês vão ler o texto na íntegra, vocês vão ver que interessante o diálogo, mas eu traduzindo o diálogo, respira, né? O filósofo ia lá. O filósofo tinha um carinho pelo rei,
Afinal de contas, a população toda tinha um carinho, porque o rei era uma pessoa extraordinária, só que nos momentos na sua intimidade ele explodia. Então vocês vão ver aqui ao longo da narrativa que o irmão X conta, que o rei ele sofria muito com isso, porque ele sabia que não bastava só ele praticar todos aqueles atos de bondade, que era uma coisa genuína, ele não fazia aquilo somente por fazer, era algo genuíno do seu coração. Mas ele entendia que, ao mesmo tempo, o contraste daquilo não dava certo. E as pessoas começavam a evitar ele. No castelo dele, as pessoas da sua família começavam a evitar ele, não queriam mais ficar perto dele. Pô, quem é que vai querer ficar perto de uma pessoa assim? Não dá. Então era muito complicado. E ele o tempo todo, né, conversava, pedia conselhos ao filósofo e tentava achar um meio termo e não dava. E alguém fazia alguma coisa, ou uma pessoa mais íntima fazia alguma coisa, ele já se irritava e já era aquela coisa, explodia e já dava xingamento, era um horror. Até que um dia o filósofo chegou para ele e disse assim: "Rei, eu tenho a solução para todos os seus problemas acabaram. Tenho a solução. Nós achamos um homem que não se irrita. O homem não se irrita. Ele não tem nada. Ele não tem momentos de cólera. Ele não tem momentos de irritação. Ele não xinga. Ele não esbraveja. O homem é calmo. Ele é calmo. Então, não desanime. Não desanime, pois nós vamos encontrar, nós vamos conhecer esse homem. Quem é esse homem? Quem é essa criatura gentil? Quem é? Vamos conhecê-lo. E o rei foi lá. E aí eles combinaram o seguinte: eles fizeram uma caravana e foram observar esse homem por 30 dias seguidos. Era um camponês. E aí, 30 dias eles ficaram observando, né, em silêncio, esse homem. O que esse homem fazia? Tentando descobrir, estudando esse homem, o filósofo, o rei, mais uma galera, tentando entender o que esse homem fazia, como é que esse homem não esbravejava, várias coisas aconteciam, e mesmo assim, esse homem era a paciência em pessoa. Vocês não ouviam esse homem esbravejar, praguejar, nada. E muita gente tratava esse homem mal. E esse homem centrado, tranquilo, nada. Depois de 30 dias, eles impressionados, e esse homem nada. Era impressionante, as pessoas tratavam ele mal, tinha gente que batia nele e nada, esse homem perfeito, não espraguejava. Aí, por final, ele diz assim: o vassalo venturoso foi trazido à real presença. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo num corpo de carne, verificou sob indefinível assombro que o rapaz, incapaz de irritar-se, era mudo. Sobre o respeito manifesto de todos, o rei sorriu desapontado e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. Olha que lição para nós. Olha que lição para nós. Então, o rei foi numa busca, foi numa expedição para tentar encontrar qual era a chave, para não se irritar, qual era a chave. Encontrou uma pessoa que era modelo, e aí aquela pessoa tinha a questão da mudez, não falava. E aí ele entendeu, né? Ele entendeu. E aí eu vou voltar lá no que Emmanuel fala, né? Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Então, depois dessa, quando ele menciona a prática do bem nessa situação que a gente se irrita, que a gente se ataca, é também a gente saber silenciar. É a gente aprender a silenciar. Quantas vezes alguém vem, nos ofende, ou acontecem situações que a própria vida apresenta e de primeira a gente já sai esbravejando, espraguejando. A gente já permite que a irritação tome conta da gente. Olha que bela oportunidade da gente silenciar. Existe uma fórmula mágica? Silêncio. Vamos lembrar das palavras de Jesus quando ele falou para nós: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vamos trazer o silêncio, a terapia do silêncio.
Chico nos fala lá no Respostas da Vida as seguintes instruções, olha só. Não grite, converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não se irrite, sorria. E agora a gente entende que se nada disso for possível, se a gente não conseguir fazer isso, a gente também pode silenciar. Quanto bem o silêncio pode fazer nos momentos mais críticos. A irritação, a ira, a violência pode e deve terminar com a gente. O silêncio, a bandura, a paciência são exemplos perfeitos de caridade com o próximo. Por quê? Porque eu deixo de proferir a ira da minha boca e do meu pensamento, aquela vibração, aquela coisa, aquela nuvem acaba ali, encerra ali, eu extermino ali. Acabou, encerrou. Eu extermino ali, acabou comigo. Então eu tô botando esse marco ali, vai acabar comigo. Eu silenciei, acabou comigo. Eu tô aqui para dizer que é fácil? Não, não tô aqui para dizer que é fácil. Eu tô aqui para dizer para vocês que é um desafio do bem. É um desafio que vale a pena ser vivido diariamente, diariamente, que faz bem para nós, seres humaninhos, e que faz bem para todos que compartilham dessa encarnação conosco. Faz bem. Porque veja só, né? Veja só que alegria ser aquela pessoa de boa paz, ser aquela pessoa de boa vibração, ser aquela pessoa, aquela companhia gostosa que todo mundo quer estar por perto. Olha só coisa boa, né? A irritação, ela afasta os afetos e atrai as doenças do espírito. Então, para que complicar? Para que a gente vai complicar mais, né? Já dizia aquela passagem do livro Consolador. Irritar-se é, além de perda de tempo, desperdício de energias, não resolve problema algum. Agrava-os. O correto é direcionar esforços à solução deles, com a adoção de soluções práticas. Quer ver? O pneu furou? Troquemos o pneu sem irritação inútil. O pneu furou mesmo. O gás se acaba? Troque-o. É da vida. Então, poppers, vamos nos perceber. Vamos entender que aquilo que nos irrita, vamos entender aquilo, né? Aquelas situações que irritam a gente como oportunidade de construir a nossa paz interior e, melhor ainda, como oportunidade de fortalecer os nossos laços. Porque a gente não pode esquecer, o acaso não existe. Então, se a gente está junto de pessoas ou de situações que nos irritam, é porque ali tem trabalho a ser feito. E quando eu falo trabalho, é trabalho de caridade, é trabalho do amor e é trabalho da nossa evolução. Trabalho da nossa evolução, que muitas vezes, se não todas, a gente mesmo pediu para ter. Então, pessoal, que a gente possa seguir dia após dia espalhando um pouquinho mais de calma e de amor por aí. Podando sempre que possível as irritações, né, que aparecem no nosso caminho. Vamos permitir que tudo isso acabe aqui, ó. Acabou. Se veio até nós, se começou de nós, acabou. Vamos encerrar aqui. Acabou. Certo? Então, que Jesus abençoe a todos nós. Que a gente possa viver uma vida mais leve, vivendo o dia de hoje, um pouquinho, todos os dias. Até a próxima. Tchau!